Bom, eu e o Ricardo, a gente está aqui conversando um pouco hoje. A gente já há algum tempo faz para um sistema de ensino aqui de São Paulo, a gente participa da correção do Enem todos os anos, desde 2010 a gente faz essa correção. Correção não, na verdade o sistema recebe a prova e aí convida, convoca na verdade todos os autores, e os autores e professores vão lá, resolvem as questões do Enem e depois disponibilizam no seu site e tal, com os comentários sobre as questões. E a gente tem feito nessa parte da educação física. Então o que é interessante é que a educação física, por estar na área de linguagens, existe um coordenador das linguagens e as questões chegam até nós e a gente vai lendo e vai falando, olha, essa daqui é de educação física, essa é de arte, essa é de inglês, essa é separado, mas de português e tal, e a gente vai corrigindo. Só que depois a nossa leitura da educação física é feita pelo pessoal da linguagens, pela coordenação da linguagem, e o que a gente vê é que, no fim, apesar da gente estar feliz que a educação física é contemplada no Enem, a gente vê que grande parte das questões, se não a maioria, elas são de interpretação de texto. E essa é uma questão importante da gente pensar, né, Ricardo? Poxa, por um lado, super legal, tem questões de educação física, isso valoriza o componente, isso mostra a importância da educação física e tal. Por outro lado, ela cai como interpretação de texto. A gente pode até depois dar exemplos disso. Essa foi uma das grandes preocupações nossas, A gente, ao mesmo tempo que a gente pôde vislumbrar que o componente curricular, ele, com todas as particularidades e desafios que são impostos no ensino médio para o desenvolvimento dessas aulas pelo professor de educação física, a ideia de se ter essas questões contempladas no Enem, que é um exame hoje importante para que o aluno possa prosseguir nos estudos, sem dúvida nenhuma foi algo que deixou a gente, no primeiro momento, vislumbrado, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, acompanhando o nível das questões, a gente se decepcionou, porque grande parte das questões, elas envolvem um tipo de conhecimento que não é um conhecimento que a gente pensa ser um conhecimento específico do componente curricular, mas um componente muito ligado à interpretação de um texto relacionado a uma prática corporal que vem sendo veiculada nos campos de atuação, então seja no campo científico, seja no campo midiático, as questões envolvem, Vasco, apenas esse tipo de conhecimento. Conhecimento esse que faz parte do grupo das linguagens, mas que carece um pouco dessa questão do que é específico que será ensinado por esse professor e que será lá na frente, no dia que o Enem acontece, que será, entre aspas, cobrado de conhecimento com relação a esse aluno. Então, mas acho que tem duas coisas, para a gente refletir sobre isso. A primeira é a educação física na área das linguagens. E a segunda é a elaboração dessa prova do Enem. Então veja, a educação física situada na área das linguagens é algo historicamente constituído, a gente sabe disso, talvez em um outro momento a gente até bata um papo sobre isso, mas na questão fica parecendo que o conteúdo da educação física vira um suporte para a interpretação de texto. É isso aí. Então, vamos então colocar algo da educação física. Então pega um texto que fale algo sobre educação física e a gente faz uma interpretação
sobre o que o autor escreveu para o texto. Essa é sobre o texto. Essa é uma questão importante. A segunda, não defendendo, mas aí a gente fazendo uma reflexão crítica você é um elaborador de questões do Enem. Aí você tem que elaborar uma questão de um componente curricular que está situado dentro de uma área, portanto, as questões têm que ter determinadas características que conversam com a área. E você não tem garantido que o aluno está aprendendo os conteúdos de educação física. Em outras palavras, você pode cobrar conteúdos específicos de educação física? Por exemplo, a matemática, a física, a química, isso já está muito bem estabelecido, né? A pessoa cobra um determinado conteúdo que sabe que aquilo vai ser ensinado no ensino médio. Pronto, está claro. Agora, o elaborador de questões, ele não pode garantir, a gente sabe disso, que todas as escolas do Brasil têm um determinado currículo, mais ou menos semelhante, que trata da educação física, então ele pode fazer aquela questão que é garantido que o aluno teve aquele conhecimento. Essa é uma questão. Essas são duas questões. Quer dizer, então, fica-se numa situação bastante complicada. Isso impacta, eu acho que depois é legal a gente conversar sobre isso, que tem vários impactos. Primeiro, impacta o professor de educação física no ensino médio, porque, teoricamente, esse professor deveria ensinar os conteúdos da educação física. Mas eu te pergunto agora, como é que está a educação física no ensino médio? Que a gente tem visto, que a gente tem conversado. Esses 10 anos que a gente está corrigindo as provas, a gente dialoga com os professores que fazem parte tanto do sistema, como de escolas públicas que a gente vem formando, vem conversando. Então, como é que está a situação do professor de educação física no ensino médio? O relato em conversas, né, que a gente tem desses professores é um relato, no mínimo, Vasco, um pouco desanimador, porque a gente vê que ainda a educação física ela é um componente, no mínimo, diferente, entendido de forma diferente dentro do contexto escolar, né? A própria definição, talvez, quando você estava falando, né, Vasco, do que vai ser ensinado, ele é muito confundido o que é ensinado da educação física, que são as práticas corporais, que são a cultura corporal de movimento, envolve uma confusão entre fins e meios. Então você tem aí uma educação física voltada para uma prática que no ensino médio deveria aprofundar conhecimentos e que esses conhecimentos deveriam, como característica de um componente curricular, deveria ser organizado e sistematizado de modo que seja garantido ao aluno esse aprendizado para que ele possa aplicá-lo no dia a dia e possa aprofundar seus conhecimentos para prosseguir nos estudos, que se voltam para as finalidades da educação no ensino médio. Só que isso tem causado o quê? Essa confusão, Vasco, tem causado uma certa... O que eu estudo sobre o jogo? Então eu vou estudar o que vai cair no Enem, né? Vai cair a regra sobre um jogo? Esse tipo de conhecimento a gente vê, a gente analisa e observa, e a gente depois, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades que são específicas para essa área de conhecimento, exatamente sobre isso. Então você vai ver que no ensino médio, esses conteúdos eles acabam sendo, Vasco, utilizados como meio para que você pratique uma atividade sem muitas vezes
ter como aprofundar no conhecimento, que o conhecimento muitas vezes ele fica ele é superficialmente trabalhado. Então você tem uma regra de futebol, uma história uma história sobre uma determinada prática corporal, que muitas vezes é um conhecimento que não é, na verdade, um conhecimento cobrado, né, como a gente chama, exigido como uma habilidade característica do Enem. E isso eu vejo como um ponto que o relato desse professor, a dificuldade de se organizar esses conhecimentos, e que como esses conhecimentos são vistos por outras, né, pela própria comunidade escolar, né?